Vamos acompanhar esse raciocínio da noite. Não tem pretensão nenhuma, senão da gente discutir temas que é de importância capital na nossa existência. Na mensagem aí inicial, falava de autotransformação, né? Que é tão importante. Você sabe que na nossa existência existem doenças que nós temos que a gente nem sabe que a gente tem e a gente se cura também. E também tem aquelas que a gente sabe que tem e não se cura. Seja por motivos mais variados possíveis, a complexidade dessa dor, ou seja, pelos nossos atos na existência atual. Né? Mas sempre a gente olha essas coisas com um prisma muito particular, né? Um olhar muito próprio de cada um de nós. E tem falando em autotransformação, tem uma historinha de um mestre tibetano que foi chamado para fazer uma palestra, uma exposição, uma grande exposição. E ele se negou inicialmente de fazer a palestra, porém, depois de tanta insistência, ele resolveu ir. Foi lá, a palestra, a plateia estava lotada, né, para querer ouvir aquele mestre, que tinha tantas coisas sábias para ser falado. E a primeira pergunta que ele faz para a plateia era se eles sabiam sobre aquela temática que ele ia expor. E as pessoas não responderam. Se não responderam, ele falou: então, se vocês não sabem nem do que se trata, então eu não vou fazer a exposição. E foi embora. Mas como esse mestre era muito importante, era muito sábio, depois de um tempo foram lá aquelas pessoas, insistiram para que ele voltasse, e aí ele voltou. Chegou lá e fez a mesma pergunta: vocês sabem, né, do que se trata a exposição? E aí metade respondeu que sim, e outra metade respondeu que não. Aí eles falaram, ele disse assim: então, se metade sabe e outra não sabe, aquela que sabe ensina aquele que não sabe. E ele foi embora. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o grande mestre de cada um de nós, e o grande transformador de nossa existência, está aqui dentro. A doutrina espírita propõe justamente isso: a autotransformação, a busca individual de cada um de nós. Quando nós estamos reunidos numa coletividade, é sim importante, porque a gente é como facilitador, a gente tem, né, estímulos, muito importante. Mas no fundo, quem vai se transformar, ou quem vai propiciar a transformação, vai ser cada um de nós. E a temática da noite, como a gente está, desculpa, do lado, né? Desculpa aí, né? A temática da noite, conforme a gente observa, é segunda aparência. Quando a gente pega lá o Velho Testamento, a gente observa no Eclesiastes, no Cântico dos Cânticos, né? A gente observa lá que são escritos por Salomão. A gente observa lá que está escrito em Reis que Salomão pede para Deus uma coisa, antes de qualquer coisa. A gente sabe que Salomão, ele foi um rei muito rico, mas ele pede, antes da riqueza dele, que ele não pediu, evidente, ele pediu a sabedoria, que ele é muito conhecido pela sabedoria. De Salomão é aquela parábola, aquela história, que duas mães procuraram ele para
para que uma delas falava que o filho era dela. E na verdade as duas falavam que é evidente que uma delas era a mãe daquele filho, porém eles vão até o rei Salomão. Aí ele pensa e fala assim: então corta a criança ao meio e dá metade para cada mãe. Lembra dessa história? E aí a mãe verdadeira, ou a mãe, uma das mulheres, falou assim: então pode deixar o filho com ela. E ali ele toma a decisão. Então a mãe verdadeira é essa aqui. Então, só para exemplificar, ele pediu para Deus então a sabedoria. E por que a gente precisa da sabedoria? É o que a gente normalmente não faz, né? A gente pede tanta coisa. O que você precisa? Eu preciso do trabalho, preciso do dinheiro, né? Porque normalmente as pessoas estão ligadas ao quê? Ao materialismo, né? Lá em João, a gente encontra esse dizer aqui, ó: não julgues segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Quem julga na nossa sociedade? Do ponto de vista de estrutura do Estado, é juiz, né? Agora, a gente julga no nosso dia a dia? A gente é juiz? Principalmente dos outros, né? E o que a gente vê nos outros? A gente vê o que ela é na verdade? Só pergunta, depois a gente vai discutindo ao longo da... Então, a gente tem que ter uma reta justiça. Quando a gente pega o livro dos Espíritos, no terceiro livro do livro dos Espíritos, ele fala sobre as leis, né? Começa lá a lei natural ou divina, a lei de adoração, e vai, até chegar numa das leis que é muito importante, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Percebam que justiça está na frente de amor e de caridade. Em todo a Torá, o Velho Testamento, justiça é muito importante. E como a gente vai fazer justiça no nosso dia a dia? Seja com a gente mesmo, com as outras pessoas. Como a gente vai fazer isso? Aí Jesus, naquela parábola, né, que está lá em Mateus, ele fala assim, ó, que a gente já conhece, mas tem um ponto aqui que a gente precisa prestar atenção, é interessantíssimo. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? A gente sabe que o argueiro é maior que a trave, tá vendo? Quer dizer, a trave é maior que o argueiro. Quer dizer, a gente, se tiver essa trave no nosso olho, a gente não vai conseguir ver conforme tem que ser visto, né? Ou com uma certa clareza. Ou como dirás o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mas tirar o argueiro, quer dizer, ajudar o outro, né? Então, conforme a gente vai tirando esses entraves da nossa existência, maior possibilidade da gente poder ajudar. Mas mais do que isso, para a gente enxergar de forma adequada as coisas como elas são em realidade, a gente precisa tirar essa trave do nosso olho. É evidente que Jesus é uma parábola, né? Mas que reflete isso aí no nossa... A gente conhecendo a trajetória do Espírito, né? A gente percebe que à medida que a gente vai se depurando, que a gente vai se melhorando, a gente também vai alcançando e vai melhorando o nosso modo de ser, de ver as coisas, ampliando nossos horizontes do ponto de vista filosófico, da nossa existência. É essa a proposta. Mas
juízes, se nós formos juízes, teremos que ser juízes bem conhecedores da causa, para que a gente haja com justiça. E a justiça normalmente vai ser para o bem daqueles que estão à nossa volta. Tem uma história que reflete muito isso aí, interessante. Uma civilização, um grupo de pessoas, na verdade, morava fora da civilização. Não é aquela história de Platão, da caverna de Platão, mas é uma historieta mais recente do nosso século. Mas assim, esse grupo morava fora da civilização e um determinado elemento foi para a civilização. Chegou lá, ele viu que nas casas tinha a torneira. Simples, né? E quando você chegava naquela casa, você abria a torneira e saía água. Ele ficou impressionado com aquilo. Aí o que ele faz? Ele volta para aquele grupo lá. Gente, tem uma coisa assim, que se chama torneira, é assim, vamos colocar. E trouxe uma torneira para a casa deles. Chegou na casa, fez um buraco na parede da casa dele e virou a torneira. E o que aconteceu? Não saiu nada. Lá funciona e aqui, está quebrada. E foi lá e viu, era assim que fazia. A gente se comporta como esse ser que não tinha o conhecimento. A gente vê a torneira, a gente não vê tudo que está por trás, o caminho que faz e a fonte de onde sai aquela água. Vamos entender por que eu estou fazendo essa comparação. Então, continuando aqui, Paulo fala lá em Romanos: fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos. Discernindo o tempo em que vivemos. Tantas coisas que operam nesse momento, né? Tantas preconceitos de toda a mais variada ordem. E olha, um dos preconceitos muito prementes, muito existente agora, e que já há algum tempo e a mídia estimula, ou enfim, a própria sociedade é preconceito de gênero, da sexualidade, né? Então a gente tem que discernir o tempo em que vivemos. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Paulo faz essa comparação, que a gente está morto quando a gente está fazendo, cometendo as transgressões e pecados, entre aspas. Evidente que são atitudes, ações e principalmente nossos pensamentos equivocados, desorganizados. E que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo, Jesus, que aniquilou a morte, ou seja, a verdade, o conhecimento, né? Aniquila essa morte, a morte do Espírito, né? E trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho, que é a Boa Nova. Aqui é uma frase de Hamed que a gente escolheu dentro na mensagem e reflete aquilo que nós sabemos. A personalidade é a roupa que o Espírito veste temporariamente. Corpos são passageiros, o importante é a essência divina que habita em todos nós. Vamos relembrar uma coisa: o espírito na trajetória evolutiva, ele passa por todas as transformações, certo? Princípio inteligente, lá para o mineral, vegetal. Quando ele chega, quando a gente toca no assunto sexualidade, por exemplo, o espírito, quando ele está na parte do vegetal, lá tem as duas polaridades, não tem? Endosperma, angiosperma. A sexualidade está lá. E quando a gente vai passando pelas outras fases, a gente mantém isso no nosso ser, no nosso espírito.
Agora, quando a gente vê outra pessoa, quando a gente vê o outro, quando vê as ocorrências que ocorrem fora da gente, a gente se comporta como um observador. Mas olha bem, existe uma tríade aqui, que é o observador, a observação e o observado. Olha que Paulo diz: eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é impuro em si. Alguma coisa só é impura para quem a considera impura. Isso lá há 2000 anos. Como que a gente vai enxergar as coisas de forma correta? Iluminando, melhorando, certo? O mapa não é o território. A gente vê o outro, a gente vê a torneira, mas a gente não sabe o território. A gente não conhece o outro. A gente vê o fenótipo, né, o exterior, a gente não conhece o genótipo dela, ou a genética, né? É só um exemplo, mas... Ou seja, a gente não vê o outro com profundidade. A gente julga segundo aquilo que nós temos para poder julgar. Sob lentes que nós adquirimos durante a nossa existência, durante as nossas existências, nós vamos adquirindo um tipo de visão. E qual o tipo de visão que cada um de nós adquirimos na nossa evolução? Nós estamos olhando o outro com óculos, com lentes adequadas? A gente está vendo um mapa. O Roberto Crema, ele diz assim, ó: o ser humano será a maior descoberta do século XXI. A gente não se conhece. A proposta da doutrina espírita é justamente isso, né? Porque cai por terra uma série de coisas, preconceitos, tudo, se a gente se conhecesse mesmo. Olha, se eu sou espírito, e espírito não tem sexo. Se eu sou espírito e em cada encarnação eu venho como homem, como mulher, quer dizer então que quando o Fernando desencarnar, pode ser que lá do outro lado ele tem 10 maridos esperando ele lá do outro lado e querendo às vezes fazer vingança, e mulher também. Ou seja, vamos agir de forma ética para a gente plantar uma semente interessante para a nossa existência, porque nós não temos essa é uma faceta que nós queremos abordar, mas tem muitas outras coisas que emperram a nossa existência, nossa relação. Aqui está o símbolo do Tao, que são as polaridades, né? Yin e Yang, frio e calor, enfim. Poder, esse aqui é um trecho do Evangelho de São Tomé, que ele foi descoberto em 1945. Mas olha como é interessante. Podemos nós, por ser criança, entrar no reino? Jesus lhe disse: quando fizerdes de dois um, e quando fizerdes do interior o exterior, e do exterior o interior, e do acima abaixo, e quando tornardes o macho e a fêmea um só, então entrareis no reino do céu. Isso a gente encontra na questão 200, faz essa pergunta, né? Tem sexos dos espíritos? A resposta, né, sai pronta, ela esclareceu: não, como entenderes? Pois o sexo depende da organização, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. A sexualidade, na verdade, ela se manifesta através dos 12 sentimentos, muito mais do que atos que a gente aborda, que a gente observa. A gente está vendo a torneira, que tem um formato assim, que tem um formato assado, que tem um estilo assim, tem um estilo assado. A gente não está vendo da onde está saindo aquele conteúdo, que tipo de água está passando ali. É tudo superficial. E a sexualidade, as nossas doenças, enfim,
muitas das nossas emoções está baseado nisso aqui, ó, muito mais sutil. Nossos centros vitais. Quando a gente melhora essa visão que nós falamos, clareia nosso modo de pensar, a gente pensa melhor ou pior? Melhor, né? A gente vai deixar de julgar de forma equivocada, a gente vai deixar de cometer a injustiça e vai cometer a justiça. Isso vai trazer uma tranquilidade. A nossa estrutura mental, nossa estrutura bioenergética vai ficar bem. Nós vamos trocar fluido vital com a natureza de forma adequada, através dos centros vitais. Quando chega aqui no centro genésico, por exemplo, é de importância capital. Esse centro, por exemplo, ele está ligado com a energia telúrica. E quando a gente bloqueia isso por castração, por uma série de questões culturais, sociais e culturais, né, de forma inadequada, isso traz o complexo energético distonias muito graves. Porque se uma energia ela se acumula, ou se ela está sem circular, ela atrapalha todo o sistema, porque ele começa assim, ó, a energia correndo aqui no Kundalini, passando só, e assim vai. Chega aqui, parou aqui, uma série de energias. De outra forma, quando a pessoa também age de forma inadequada no pensamento, pode alterar a recepção de energia, né? nesse centro, ou nesse. Aí nós temos emoções desconexas, emoções que trazem ansiedade, depressão, né? O próprio câncer, dor no estômago, distonias no pâncreas, no fígado, né? Má digestão, enfim, uma centena aí de doenças que a gente podia catalogar. Somatiza aquilo. No começo está no campo sutil. Depois de algum tempo, ele vai para um campo mais denso, que é o corpo físico. Então, clarear nossos pensamentos, agir com justiça, é bom para nós mesmos. Então, a autotransformação também passa para que essa energia possa circular de forma adequada. Então, quando a gente vê alguém com uma doença, a gente também não pode julgar também, porque a gente não sabe por que ela tem aqui. Fulano é assim, porque ele fez isso. Não. As coisas se passam numa complexidade um pouco maior, que a nossa existência ela não é linear, né? Ela é não local. Aqui é a questão de Jung, que ele falava que todo ser humano, cada ser, tem essas energias, essas polaridades. Ele estudou lá no misticismo, tudo hindu, ânimos e ânima. As polaridades positiva, feminina e masculina. Isso a gente encontra lá no banquete de Platão, na mitologia grega, né, através de Afrodite, de Andrógeno. E na questão de Adão e Eva, a gente fala que a mulher foi feita para o céu de Adão, né, nas traduções bíblicas, né? Mas na realidade, lá no hebreu, a palavra costela, lá, que traduziu como costela, na verdade é lado. Então, já também mostrava as polaridades, né, masculino e feminino, lá no Velho Testamento. Então, a gente chega nessas afirmativas de Hamed, afirmamos que tudo provém do Criador e dele retorna. O sexo, cujas energias servem de alimento divino para a inteligência e o sentimento humano, é uma das mais belas criações da sabedoria de Deus para com as criaturas. É preciso ampliar nossa concepção de sexo, deixando de fixá-la na atividade de certos órgãos do veículo físico. A gente colocou a sexualidade aqui porque realmente
o que ocorre nas famílias, em muitos lugares? A gente desloca nossos pontos de atenção para a sexualidade, porque é muito premente, é muito... está no nosso dia a dia, a gente tem os nossos filhos, nossos familiares, amigos, a sociedade, né? Mas isso vale para todas as outras coisas da nossa existência. Tudo. Só que essa energia é muito importante no nosso dia a dia, e para nós também, como seres em crescimento. A gente tem que ampliar a nossa forma de ver, quebrar os paradigmas antigos, sociedade, religiosos, para que a gente viva, conforme Paulo falou, nestes dias. Porque senão a gente vai viver na Idade Média, com a castração da igreja e de tudo que tinha naquela época. Nós estamos no século XXI e precisamos pensar de forma, conforme Paulo falou, conforme o seu tempo, né? Então o que é? Vamos deixar de julgar. E o que é realmente? É a força criadora, que faz parte desse complexo energético que nós temos, muito importante. Não somente para filhos carnais, a sexualidade envolve a vitalidade psíquica, muito importante para todo mundo, como um todo. Atua na área da estética, da arte, da cultura e de obras e realizações espirituais, da sensibilidade, da alegria enobrecedora do afeto e os outros tantos vigores criativos da alma humana. Essa energia é a energia da criatividade, da força, que é muito importante a gente trabalhar com equilíbrio. O importante é isso, a gente tirar esse pensamento distorcido e ver como toda a manifestação do corpo humano, conforme Paulo dizia, que o corpo é o templo de Deus. Então, por que nós então condená-lo com tanta violência? Nutrimos conceitos moralistas e preconceituosos como mecanismo de proteção e de fuga. Então nós temos que mudar esse mecanismo que a gente criou na nossa modo de pensar, no novo modo de viver, né? E criar novos caminhos de pensamento, novas estruturas. Lembremos de que nada em nós, não há nada errado em nós, nada a corrigir, somente é preciso que mudemos a nossa maneira de sentir e de interpretar tudo e todos. Então vamos mudar a nossa mente. Para encerrar, tem aqui uma psicografia que é nossa, por sinal, de 2004, está fazendo em 2005. Então está fazendo 12 anos, né? 12 anos, 1 e 2 é 3, né? Então eu acho que é um número perfeito, segundo a Pitágoras. Liberta-te das teias da ignorância, ilumina-te desde já com a vivência do amor em tua vida, luz das almas. Quando encontrares obstáculos intransponíveis, entrega-te ao Pai. Logo verás que a dificuldade era pura ilusão. Em verdade, tudo converge para teu aprendizado. Na medida que enxergares o mundo com cores distintas daquelas que tu te acostumaste, novas perspectivas e emoções lhe advirão e se farão permanentes. Crê, viva, lute. Não te entregues jamais ao comodismo das almas vencidas, pois teu destino é ser feliz. Isso aqui é de 2005. Gente, a mensagem é essa, e agradeço a presença de todos, que a paz e a luz alcance todo mundo nessa noite. Muito obrigado.